Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos corrigir os exercícios da aula anterior? O exercício de número 1 nos falava o seguinte: complete com was ou were. My sister was a good student, ok? My sister é o mesmo que she, então she was a good student. John and his brother were farmers. O John and his brothers é eles, então they were farmers. My parents were in the supermarket. My parents é meus pais, eles, they were. Então, my parents were in the supermarket. They were my friends. She was at home and he was in the office. We were hungry. Certo? A questão número 2 fala o seguinte: reescreva as frases no passado. Então, as frases estavam no presente, eu escreveria no passado, né? I am an engineering student. I was an engineering student. Com certo aqui, ó. An. É an. Aqui, ó. Sempre ele inverte. Certo? Mary and you are best friends. Mary and you were best friends. Certo? She is a secretary. She was a secretary. Paul is a doctor. Paul was a doctor. I am a smart person. I was a smart person. E a 3. Escreva as frases em inglês. Eu era um enfermeiro, agora eu sou um médico. I was a nurse, now I am a doctor. Você era um aluno, agora você é um professor. You were a student, now you are a teacher. Ela era uma artista, agora ela era uma cantora. She was an artist, now she is a singer. Eles eram cozinheiros, agora eles são engenheiros. They were cooks, now they are engineers. Nós éramos bons alunos, agora somos bons professores. We were good students, now we are good teachers. Ok? Então, essa é a correção da nossa aula anterior. Ok? E vamos para a nossa aula de número 7. A nossa aula de número 7, a nossa aula de hoje, a gente vai continuar com o conteúdo da aula anterior, certo? Então, vamos começar copiando ou imprimindo a partir daqui, né? Primeiro, o cabeçalho. Segundo, a teoria, né? No caso, hoje a gente não tem muita teoria, só tem algumas explicaçõezinhas aqui, umas frases. Terceiro está lá embaixo, os exercícios, tá bom? Então, começando aqui, né, com o nosso cabeçalho, escreva aí no seu caderno. Aula de número 7, seu nome completo, série e turma, 7º A ou 7º B. E o período do dia 16 ao dia 23, certo? Isso é o básico para você fazer no seu cabeçalho, tá bom? Indo então aí para baixo, né, para o conteúdo, continuamos com o verbo to be no past tense, continuous, né, o verbo to be no passado simples, vai continuar. Hoje a gente vai falar sobre a forma negativa, ok? Então, para fazer a forma negativa, eu apenas acrescento not após o verbo. Então, ó, I was a cook. I was not a cook. E se eu quiser abreviar a palavra was not, eu posso escrever wasn't. Então, ficaria I wasn't a cook, certo? Tem duas maneiras para eu falar a frase na negativa. I was not a cook, I wasn't a cook.
Essa segunda é mais utilizada, tá bom? Porque eles falam muito rápido. Depois, you were a good student. You were a good student. You were not a good student. Acrescentei not depois da palavra were. Ou se eu quiser abreviar a palavra were not, eu falo weren't, certo? You weren't a good student. Ok? Então, duas maneiras de se falar também. You were a good student. You were not a good student. You weren't a good student. Certo? Então, essa é a maneira de você escrever a frase na negativa no passado, né? Was, you were. Você vai falar was not, you were not, certo? Só acrescentar a palavra not depois do verbo. Was not, a gente fala wasn't, wasn't. You were not, a gente fala were, weren't, weren't. Ok? Não esqueça disso na hora dos exercícios. Vamos então para a forma interrogativa. Para a forma interrogativa, basta inverter de lugar o sujeito com o verbo. Tem o pronome, o sujeito, e depois dele tem um verbo na afirmativa. Na interrogativa, traz o verbo para antes do sujeito. Ó, she was a teacher. Ó, she was a teacher. She é o sujeito, o was é o verbo. Vou trazer o was para antes. Para interrogar, para perguntar, eu falo was she a teacher? Was she a teacher? Certo? Depois, you were a bad boy. You é o sujeito, were é o verbo. Traz o were para antes. Were you a bad boy? Were you a bad boy? Você era um garoto ruim? Certo? Não é igual no português que só muda a entonação da sua voz. No inglês, o sujeito troca de lugar com o verbo para a frase ficar na interrogativa, tá bom? E aí temos alguns exercícios. O 4. Reescreva as frases na forma negativa. Siga o modelo, ó. She was very happy. Então, o verbo é was. Para pôr na negativa, acrescenta not depois de was. Então, she was not very happy. Ela não era muito feliz. Certo? They were at the party. They were not at the party. You were good students. You were not good students. We were friends. We were not friends. He was late. He was not late. Certo? Basta acrescentar not depois do verbo e ele vai ficar na negativa, tá bom? A 5. Reescreva as frases na forma negativa abreviada. I was not fine, né? Lembra que eu falei para vocês lá atrás? Was not fica wasn't. Então, I wasn't fine. You weren't not good friends. You were not good friends. You weren't good friends. He was not a smart person. He wasn't a smart person. She was not a beautiful girl. She wasn't a beautiful girl. We were not in Brazil. We weren't in Brazil. Ok? E assim sucessivamente. Lá no início, lá na teoria, tem como faz a forma negativa abreviada. E eu escrevi também aí para vocês, né? A 6. Reescreva as frases na forma interrogativa. She was a good student. Was she a good student? Então, o verbo was, que estava depois do sujeito,
ele veio para antes do sujeito. She was she a good student? E não pode esquecer do question mark, do ponto de interrogação. They were farmers. Were they farmers? We were in the supermarket. Were we in the supermarket? They were my friends. Were they my friends? She was at home. Was she at home? We were hungry. Were we hungry? Certo? Seguindo o modelo, então, investe o sujeito com o verbo. O verbo vem para antes do sujeito. Siga o modelo. William Shakespeare, English writer. Eu pergunto, who was William Shakespeare? Quem foi William Shakespeare? E depois respondo, William Shakespeare was a famous English writer. Ok? Então, aqui, ó, a palavrinha que está marcada aí é William Shakespeare. Então, eu vou falar who was William Shakespeare? E depois responder William Shakespeare was a famous English writer, que também estava lá, já escrito para você. Quem foi William Shakespeare? William Shakespeare foi um famoso escritor inglês, certo? Depois, Ayrton Senna, Brazilian Formula One racer. Who was Ayrton Senna? Ayrton Senna was a famous Brazilian Formula One racer. Ok? Machado de Assis, Brazilian writer. Who was Machado de Assis? Machado de Assis was a famous Brazilian writer, certo? E assim sucessivamente, siga o modelo para as outras frases, tá bom? Quando vocês terminarem, tire foto e me envie, tá bom? Não esqueça do cabeçalho, ele é essencial, tá bom? Espero que todos estejam bem, né? Fiquem todos com Deus. Até a próxima aula. Vamos cuidar de nossos familiares, certo? Vamos evitar aglomerações e usar sempre a máscara. Até a próxima.